Eu tranço o cabelo desde criança. Eu sempre fiz trança, desde que eu me entendo por gente, literalmente. Então eu comecei a ter meu primeiro contato com as tranças, eu tinha 8 anos de idade. Que foi quando eu... Muito cedo. Que foi quando eu fiz a trança na minha irmã caçula. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim para fazer as perguntas certas, ou muitas das vezes não. Porque liberdade não se trata de destino, mas sim a coragem de se mover. E falar hoje de movimento, destino, a gente vai conversar com a Vanessa Adão. Vanessa, primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite, de vir conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada em receber esse convite. Eu sempre tive muita vontade de participar de podcast, eu gosto muito de assistir podcast, e aí, quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, então eu que agradeço. Eu fiquei, assim, particularmente feliz porque um dos nossos vídeos acabou viralizando, né? Um que a gente gravou aqui também com o Terê. Então, convido vocês aí, para quem não assistiu esse bate-papo aí com o Teresiano, vai aparecer um cardzinho aqui em cima que a gente gravou aqui na casa do Colono. E foi um vídeo bem legal, bem bacana, que acabou repercutindo um dos cortes que a gente falou da Praça do Macaco. Até eu tava vindo para cá, eu tava conversando... Eu vim de Uber, e aí o motorista do Uber me reconheceu e a gente estava falando justamente disso, que ele também assistiu. E aí dentro desse vídeo você acabou curtindo, e aí acabou seguindo, e até mais pessoas. Aí eu fui ver a tua história. E assim, eu já tinha ouvido falar, né, de você, de fazer tranças, que tinha uma pessoa aqui em Poços que fazia tranças muito bem, não sei o que, bem conhecido e tal. Mas nunca tinha visto a fundo a história. E aí eu fui lá stalkear, vi os teus vídeos lá, assim, caramba, velho, tem muita coisa do que você fez, ou muitas pessoas que você faz trança que eu conheço, inclusive teu marido, Sim. Né? Aí eu falei, nossa, ela tem um relacionamento com o Jeff e tal, né, e eu conheço ele, e Poços, assim, ele é realmente, é grande, mas é assim, todo mundo se conhece. Mas não é, né? Exatamente, aí eu vi a tua história lá e achei muito interessante. E aí eu falei, pô, acho que a gente podia conversar, que eu acho que você, pelo que eu vi ali, tem bastante conteúdo. Sim. Então, pessoal, só para contextualizar aí quem está nos ouvindo, né, tanto no Spotify ou só nos ouvindo no YouTube, às vezes não está assistindo, hoje a gente está aqui na casa do Colono, né, na cafeteria, e vocês estão ouvindo esse barulho aí que já estão preparando o nosso café aí, que a gente pediu. E vocês aí que estão nos assistindo, para não ficar com essa vontade, vim tomar um cafezinho mineiro, vem aqui na casa do Colono, experimenta, ó, um expressinho e um pão de queijo daqui. Eu falo pra vocês, ó, começa nesse daí, que vai abrir o apetite, vai abrir o paladar aí, e depois vocês experimentam as outras coisas que tem no cardápio, que é muito gostoso. E Vanessa, vou te fazer a primeira perguntinha, vamos lá. Quando que despertou essa tua paixão, vontade de ir para a área da beleza, em primeiro lugar? Olha, na verdade, eu tranço o cabelo desde criança. Eu sempre fiz trança, desde que eu me entendo por gente, literalmente. Então eu comecei a ter meu primeiro contato com as tranças, eu tinha 8 anos de idade. Que foi quando eu... Muito cedo. Que foi quando eu fiz a trança na minha irmã caçula. Aquela trança normal que todo mundo faz? Isso, exatamente. Na verdade... Escama de peixe, eu acho? Não, na verdade, naquela época chamava calicalon. Calicalon. Isso, que aí é um fio de fibra sintético e a gente emenda no cabelo e faz várias trancinhas daquela no cabelo inteiro. Então fica vários quadradinhos e as trancinhas ali. E a gente trança até o comprimento do cabelo e deixa o resto solto. Na época, usava muito esse tipo de trança e eu arrisquei fazer na minha irmã. Ela tinha 5 anos na época e deu certo. E aí foi que as minhas irmãs todas começaram a fazer as tranças comigo. Então, assim, literalmente, desde muito nova, desde muito cedo, eu trabalho nessa área. Legal, bacana.
E sempre foi assim na área de trança mesmo, ou você fazia também outras coisas na área da beleza, assim, com cabelo? Não, sempre foi na área de trança. Eu digo que eu tenho um dom de trançar porque não foi uma escolha. Já fazia parte da minha vida, já fazia parte dos hábitos que a minha irmã mais velha trançava meu cabelo. Então é uma coisa que eu não escolhi ser transista. Eu nasci com esse dom e eu só exerci ele e eu tive o privilégio de poder reconhecer ele logo cedo. Então não fugi ali para outras áreas para depois vir. E eu já consegui ingressar aí no mercado fazendo o que eu mais amo fazer, né? E realmente virou uma paixão. Você acabou gostando ali desde pequeno e sim, foi. Sim. Pô, legal. E tem mais gente da sua família também que trabalha com isso ou foi só você, igual você disse, sua irmã? Com os contatos que eu tive da minha família, que são por parte de pai, aí eu descobri que tem mais transistas, mas eu não sabia desde então. Faz uns 3 anos que eu descobri que tem mais transistas na família. Mas de primeiro momento, o transista profissional era só eu. As minhas irmãs trançavam nosso cabelo, porém nenhuma delas começou a trabalhar com isso. Faziam nelas, na gente, para ir para a escola, mas nada que fosse um trabalho. Então, quem começou a fazer como uma forma de renda foi eu. Foi você? Uhum. Tem alguma história, assim, tipo, dentro do teu trabalho que a trança acabou despertando, assim, uma emoção ou algum cliente que te emocionou? Olha, não dá. Eu acredito que não dá para mim pensar em um específico, porque são vários. É vários. É trançar. A melhor parte do meu trabalho não é nem fazer as tranças, sabe? É essa conexão que a gente tem com os clientes. Não sei se você sabe, né? A trança acaba que demanda muito tempo da gente. Eu ia te perguntar mais ou menos, no médio, quanto tempo demora? 5, 6 horas. Já cheguei a fazer em 10 horas uma trança em uma pessoa. Então demora muito. E hoje eu trabalho com mais pessoas, então eu otimizo meu tempo. Então uma trança que eu levo sozinha 6 horas, hoje eu faço em 3, 2 horas, porque eu consigo trabalhar com mais pessoas. Porém, eu trabalhei muitos anos sozinha. Então eram assim, um dia inteiro com a mesma pessoa. E por causa disso, a gente começa a criar uma conexão assim incrível. Então eu já escutei várias histórias que eu saí do salão chorando, assim. Hoje eu tenho a minha clientela, são de anos, desde que eu comecei. Eu tenho clientes que desde novinha me acompanham até hoje. Então é muita história, é muita história. E a cada história de superação, de empoderamento, de crescimento profissional, familiar, eu me emociono assim, sempre, sempre. Tem uma assim específica que ficou marcante, que foi marcante assim? Olha, deixa eu pensar. Eu ouvi falar que teve uma cliente que teve câncer. Sim, essa realmente foi muito bacana. As tranças, né? A gente consegue emendar, a gente consegue usar fibras orgânicas que se assemelham ao cabelo humano. Então a gente consegue fazer se a pessoa tem alguma falha, se aconteceu alguma queda, ou o cabelo é muito curto, a pessoa quer alongar. Aí, Dogão, fica a dica aí, ó. A próxima pergunta é qual é o nível de cabelo que tem que ter para fazer. Sumiu da jeito? Segura aí que já eu faço essa pergunta para você, tá? Sim, então acaba que a gente consegue alongar, colocar um cabelo onde não tem. Uhum. Então eu já tive a experiência de trançar uma cliente minha que teve câncer, passou por tratamento de câncer, o cabelo cresceu, estava na fase o cabelo caiu e estava na fase de crescimento, porém é um crescimento mais demorado, o cabelo acaba afinando muito, cresce com falha, e ela estava passando por um processo de autoestima assim muito difícil, estava sendo muito difícil esse processo. Ela entrou em contato comigo, ela me mandou a foto e, de primeiro momento, eu fiquei meio receosa em fazer, porque tava muito frágil mesmo. E aí, às vezes, não é tão legal trançar o cabelo, se o cabelo tá muito frágil. E aí ela me mandou um áudio, eu lembro na época, ela mandou esse áudio até que chorando, falando assim, por favor, faz pra mim. Tá sendo muito difícil passar por isso, eu já passei pelo tratamento de câncer, que foi difícil, agora eu tô passando por esse, que é meu cabelo crescer dessa forma. E aí eu me comovi com essa história, eu falei, bom, vamos tentar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. E eu consegui fazer o cabelo dela, ela colocou um cabelo cacheado, ficou lindo. E no final do atendimento, quando ela olhou no espelho, ela começou a chorar.
ela começou a chorar e assim, pra mim foi muito emocionante saber que através do meu trabalho, através de uma coisa que eu faço ali, eu consigo transformar a vida das pessoas, transformar a autoestima dessas mulheres, que eu sei que não é fácil, né, principalmente nesse momento tão vulnerável que as pessoas têm com doenças e tudo mais, e aí eu consegui fazer parte de um momento feliz nesse momento. Vai além da trança, né? Vai além da trança. E, pô, legal. Bacana essa história. E tipo assim, falando do cabelo, a parte técnica, assim, precisa ter um comprimento ideal, você falou que o cabelo era frágil e tudo mais. Tem, assim, uma ficha técnica, digamos assim? Tem, precisa ter. Porque as tranças, elas não agridem o cabelo e não danifica de forma alguma. Porém, o cabelo ele precisa estar saudável para receber aquele material, né? Então, o material para fazer as tranças, a gente usa jumbo, a gente usa fibra, a gente usa pomada, enfim. Então, precisa estar saudável para receber esses materiais. E, então, um comprimento assim, ideal seria uns 4 dedos. A textura não interfere, então eu tranço tanto cabelo crespo, tanto cabelo cacheado, liso, eu consigo trançar. Porém, o que eu indico é um cabelo saudável, então tá sem queda, química recente, eu não recomendo fazer as tranças. Tá com um cabelo muito ralo, muito fino, que não vai aguentar o peso que vai receber ali o jumbo, então eu já não indico trançar. E é basicamente isso. Tem um tamanho que tem que ter, um tamanho médio de cabelo, mínimo? Uns 4 dedos, mais ou menos. 4 dedos? Eu não sei, acho que uns 15 centímetros. Acho que a gente pode, eu baseio assim, normalmente 4 dedos. Entendi. Que é o ideal, mas hoje em dia já tem técnicas que dá para trançar cabelo curto. Tem trancistas que são especialistas em fazer cabelo curto. Então, cabelo, por exemplo, o comprimento do seu cabelo, talvez a maioria não arriscaria fazer, mas hoje em dia... No tamanho do meu não? Não arriscaria fazer. Uma coisa que como acabou, igual eu te falei, o convite acabou sendo assim meio que quase que em cima da hora, eu ia fazer um desafio de fazer trança no meu cabelo enquanto a gente conversava. Olha, ia ser um desafio mesmo. Um desafio mesmo. Então tem que estar maior, então? Tem que estar maior. Eu consigo fazer, eu consigo trançar, mas tem... Do tamanho que tá aqui agora, você consegue trançar? Consigo. Aí tem uma técnica diferente. Não é a padrão, a normal, que a gente faria no cabelo, igual eu te falei, de 4 dedos pra cima. Vou deixar crescer, então, eu te convido de novo. Aí a gente faz durante a conversa. E a gente pode até colocar o Busta Rhymes, o Speed Flow e eu tranço rapidinho. Tem? Então vou fazer isso aí, vamos fazer esse desafio. Se você topar, eu faço Com mesmo. certeza. Eu já deixei uma vez meu cabelo crescer. Nossa, fiquei 1 ano e 3 meses sem cortar o cabelo. E meu cabelo ele é enrolado, ele é cacheado. E cresceu. Aí foi num período da Copa, fiquei igualzinho o Davi Luiz. Todo mundo começava na produtora me chamava de Davi Luiz, onde que ia Davi. Ele pesava, enquanto não pesava ele ficava armado. Sim. Aí depois que pesou, que ele começou a cair. Então cabelo cacheado? Tem cabelo cacheado, bem cacheado. Tá assim porque sequei com secador. Mas aqui, filho, na pele aqui tem um sangue afro que corre aqui. Minha família é metade lá, indígena, afro, minha mãe disse que tem alemão, eu acho que é um pessoal lá português, pelo nome, porque você é Souza, né? Não, eu sou Adão. Você é Adão. Eu vi uma... Tem o Santos também no meu nome. Uma menina que tava conversando que ela eu sou família Souza, e a família Souza é de Portugal. Aí tem essa mistura aí, né? Sim. O povo brasileiro é muito misturado. É muito misturado. E daí eu tenho... O meu cabelinho ele é bem enrolado. Olha só. Então, deixar crescer um pouquinho já dá pra fazer. Não, E você falou que ficou 1 ano? 1 ano e 3 meses. Nossa, foi enorme. Ficou, ficou Chanel. Gente, cabelinho Chanel. Enorme. Quando eu lavava ele, nossa, ele batia aqui. E você só deixou solto, você não chegou a fazer trança? Não, nunca fiz. Aí eu não fiz nada. Assim, eu não sou muito de fazer muita coisa no cabelo. A não ser isso, que eu deixei crescer. E uma vez eu fiz luzes no cabelo que eu ganhei. Tinha uma cabeleireira que é conhecida da minha família, sempre cortava meu cabelo desde criança e da minha mãe e tal. E aí ela, Guilherme, você nunca fez nada no cabelo, né? Só vem e corta. Eu falei, Ela, vamos fazer alguma coisa diferente? Sei lá, o que você me recomenda? Ela falou assim, vamos fazer luzes. Eu falei, quanto que é? Ela, não, vou fazer pra você. Eu falei, então tá bom, de graça, né? Tem injeção na testa, vai. Aí ela pegou e fez. Fiquei parecendo um surfista.
com umas mechas loiras, não sei o quê. Porque o meu cabelo eu não sabia. Aí depois eu fui cortar com uma outra mulher, que ela era especialista em tintura, coloração e tudo mais. E aí ela falou que eu achava que o meu cabelo era castanho. Ela falou, não, teu cabelo é loiro escuro. É, o loiro escuro, como assim? Aí pegou a paleta de cores, ó, teu cabelo é esse, não sei o quê. E aí foi fazer teste de mecha, não sei o quê, e viu que dependendo, dá pra chegar naquele, quando vai descolorir, platinado, Sim, na sim. época que tinha um platinado, mas se tem que descolorir bastante, acho que umas 4, 5 horas pra chegar no platinado. É, demora. Mas o fundo do meu cabelo é cobre. Ah, é? Então, quando ela pintou, descoloriu, né, fazer as luzes, aí ele puxou pro dourado, por causa do cobre. Aí ficou meio loiro, acobreado, assim, tá? Aí fiquei fazendo um surfista. Foi engraçado. Aí depois deixei o cabelo crescer, mas trança eu nunca fiz, não. Aí quando eu vi o teu trabalho, eu fiquei com vontade. Olha, você vê? Assim, eu não quero, né? Será que combina? Porque eu vi umas tranças que você faz masculino também, Sim. né? Aí eu vi umas tranças lá, eu falei, ó, tem um rapaz lá, uns desenhos assim. Sim, nossa, tem vários modelos, vários legal. estilos. Vários Achei estilos. bem da hora mesmo. E tá fazendo muito masculina. Antes não faziam tanto. Antes não fazia muito masculino. Não fazia. Mas agora o pessoal tá fazendo muito homem, por causa que tá sofrendo muita influência artística. É? Deixa eu te perguntar, rola de trazer Você quer um expresso? 2 expresso e 3 pão de queijo, uma água. Sem gás ou com gás? Sem Sem por favor. gás. Valeu, obrigado. E aí, tá acontecendo o quê? Um movimento muito legal no meio artístico, que principalmente os funkeiros, trappers, eles estão fazendo muitas tranças. Uhum. E jogador, a gente vê assim hoje, na seleção, você assiste assim, uns 2, 3 no time tá com trança. E acaba que aí os homens estão ficando com esse interesse, né? De falar, fica legal nele, vou fazer também. Então acabou que agora, uns 2 anos pra cá, aumentou muito a minha clientela masculina. E você consegue, tipo assim, visualizar a pessoa e falar assim, a trança de tal jeito ficaria boa em você? Hoje eu consigo, principalmente quando às vezes o cliente já é mais antigo e eu sei o que ele gosta, eu consigo indicar alguns modelos. Um tempo atrás, a menina que corta meu cabelo, o pessoal vai me criticar aqui, né? Vai virar um corte isso daí, viu, Dogão? Eu corto cabelo com uma mulher. Sempre cortei com homem e tudo mais e tal. E aí um dia eu fui cortar cabelo lá com um rapaz na barbearia e aí ele não tava. Aí tinha uma mulher lá. Aí o cara falou, tem a moça aqui pra cortar. E eu não sou desencanado com o cabelo. Sim. Eu já fui muito apegado mesmo com o cabelo e tudo mais. Aí eu olhei e pensei comigo, falei, bom, se ela errar, nunca cortei, né? Eu falei, se ela errar, o cabelo cresce. Em um mês cresce, eu corto de novo. Falei, vamos lá, e corto com ela. Aí cortei com ela. E casou, ela cortou muito bem. Pra atrair o cliente, né? Fez aquele corte maravilhoso. A Laísa vai estar assistindo isso daí. Aí a Laísa foi lá e cortou meu cabelo muito bem. E eu falei, pô, gostei, né? E aí depois, mais pra frente, a gente se encontrou num supermercado, fui saber que ela era, na época, mulher de um amigo meu. Igual assim você. Olha que coincidência, né? E era um brother mesmo e tal. Eu falei, mano, corta o cabelo com a tua mulher. Aí falou, ela viu você no supermercado e me falou. Veio com um mundinho pequeno. Aí brinquei com ele. Eu falei, até vou trocar, né? Vou cortar só com ela, porque não existe barbeiro melhor do que mulher, né? Aí ele olhou assim, Guilherme, é minha mulher que você tá falando. Eu falei, mano, mas só pra você ver na rua, né? Tudo barbeiro aí é mulher, não sei o quê. Aí eu uso ela direto, falo assim, quando ela corta bem, eu falo assim, oi, você mandou bem. Você fez teu papel de barbeira certinho, não sei o quê. E falar nisso, né? Até eu ia te perguntar. O pessoal te conta muita história. Eu vou fazer essa pergunta porque ela é uma pergunta que ela já me fez, né? Você se considera mais transista ou psicóloga? Olha, eu acho que os dois. Porque quando eu vou cortar cabelo com ela, ela começa a contar da vida dela, eu dou palpite, eu conto da minha, ela dá palpite. E aí um dia a gente cortando o cabelo, aí eu tava quieto, aí ela virou pra mim assim, e aí, hoje não vai ter sermão? Aí eu olhei e falei assim, como assim sermão, menino? Ela falou assim, ué, sempre que você vem aqui, você me dá sermão da minha vida, não sei o que. Eu falei, não te dou sermão não, só te põe pra pensar nas merdas, nas besteiras que você faz da tua vida. Aí eu falei, me conta alguma coisa nova aí. Aí ela começa a contar e a gente vai. E aí a gente fica nessa brincadeira. E você já fez a brincadeira, tipo assim,
com ou sem psicóloga? Não? Porque quando é com terapia, demora muito mais e já é um trabalho demorado, né? Igual eu falei, faz 6 horas. E se eu converso mais, aí 10, 12 horas. Essa semana eu atendi uma amiga minha, né? E ela falou assim, você sabe que eu nem queria trançar, eu vim só pela conversa. Porque a gente ficou conversando, e era uma trança super rápida, que em 1 hora eu faria. E a gente ficou umas 5 horas lá no salão, eu já tinha terminado e a gente ficou lá conversando. Mas eu acho que é isso. E também entra a questão é um espaço seguro para conversar. Eu acho que as tranças são uma prática ancestral, né? Talvez uma das práticas mais ancestrais que existe. E acaba que, como a gente tem essa conexão com a nossa ancestralidade através das tranças, quando eu recebo a cliente lá e a maioria é um público negro, então são mulheres negras, são homens negros, a gente consegue se sentir seguro em compartilhar histórias, vivências e falar sobre o nosso cabelo, falar sobre as coisas que a gente já escutou, mas como a gente está conseguindo ressignificar isso através das tranças. E eu gosto muito dessa parte do meu trabalho. E a parte que eu mais gosto é as conversas. Então hoje assim, eu amo, eu não acho ruim. Eu até gosto quando a cliente senta e fala, porque às vezes tem cliente que é tímida e não conversa tanto, né? Obrigada. Legal. Gente, acabou de chegar o nosso café aqui. Pãozinho de queijo que não pode faltar. Pão de queijo, além de grande, é gostoso. Muito bom. Obrigado, viu? Grato. Vanessa, eu pedi um pão de queijo para você, mas eu, como um bom mineiro, se você não tiver servida, eu aceito. Tá joia. Eu não dispenso pão de queijo. Olha, você falou, né, que a maioria dos clientes acaba sendo negro, né? E eu não posso deixar de perguntar, acho que não é de lei, mas o ambiente que você trabalha, como você está rodeado, né, digamos assim, de amigos, colegas e tudo mais da mesma etnia, não rola, né, preconceito, ou você já passou por algum momento assim? Olha, não, nunca passei. Principalmente porque a gente está nesse lugar de segurança mesmo. A gente está de partilha mesmo, porque a gente entende, tanto eu como transista, sendo uma pessoa negra, quanto a cliente que está ali comigo, a gente entende que a gente merece respeito e eu exerço esse respeito com elas. Então eu tento sempre manter esse respeito, a seriedade que é as tranças, e a pessoa, em contrapartida, é uma troca, e a pessoa também tem esse respeito. Eu nunca passei. Tem situações que, é claro, hoje as tranças vão para além dessa... Elas não se concentram apenas nessa comunidade, mas, principalmente porque hoje as tranças estão ganhando mais espaço, estão sendo mais conhecidas. E eu não vejo problema em realizar tranças em pessoas brancas. Então, às vezes acontece sim da pessoa talvez não conhecer tanto, querer fazer e acabar tendo alguns comentários, né, que acontece. Às vezes os comentários assim, mas como eu tô no meu espaço ali como profissional, eu consigo corrigir. Então isso, mas acabou que eu acostumei, é o meu papel como transista, né? Eu, como sou pardo, qual é o erro que eu não poderia cometer, erro de comentário dentro do teu salão? De trança? Olha, eu acho que chegar falando, eu vou, por exemplo, eu vou pra um lugar e eu preciso me fantasiar de não sei o que, por isso que eu tô fazendo trança. Sei lá, tá fazendo por uma fantasia, uma coisa. Porque isso, as tranças não é uma fantasia, ela é um símbolo cultural, ancestral, então ela merece esse respeito. Então acho que essa questão assim de estar fazendo por fazer, sem estar entendendo o que realmente aquilo significa, tanto para mim quanto para nossa história, eu acho que é um pouco errado assim. Ou comentários como, vou fazer, mas logo eu vou tirar, porque eu tenho nojo, porque as pessoas têm esse negócio, têm esse preconceito, sabe? Sério? De achar que a gente não lava, achar que aquilo ali não é higiênico, e pelo contrário, hoje em dia, principalmente, tá existindo muitos produtos para as tranças, próprio para as tranças, para lavar, e com o cuidado correto, a gente consegue manter uma higiene normal, né? Mesmo com as tranças. Então esses comentários assim é bom evitar. Entendi. Anotado. Mas
do que você falou É também, uma não coisa seria bem- alguma coisa que eu faria. É uma coisa tem que ser uma quem coisa meio tem sem senso, noção. mas tem gente que não tem, infelizmente. Realmente tem gente que não tem aquele feelingzinho ali. Acontece muitas vezes das pessoas querem tocar no cabelo. É porque hoje eu raspo meu cabelo, mas eu já usei muitas tranças, assim, desde nova eu uso Não trança. pode tocar? Não pode tocar. Acontece muito. Esse erro eu acho que eu cometeria. Porque o trabalho é muito bonito. E a textura, como ele fica, eu vi pelas fotos assim, eu acho muito fera. E eu certamente eu iria falar assim, eu posso tocar pra sentir, pra ver como é que é isso aí. E uma outra coisa, dói? Relativo, é relativo. Pra quem nunca não fez. É pra doer, não é pra doer, não é normal. Porém, existe sensibilidades, cada um tem a sua sensibilidade, né? É igual tatuagem. Às vezes a gente faz uma tatuagem num lugar, você pergunta pra alguém, a pessoa nunca não sentiu dor. Pra outras pessoas foi a dor da morte. Então, é relativo também. Assim como a gente tem partes do corpo que a gente é mais sensível, a cabeça também. Então, não é pra doer, é pra ser confortável. Porém, se a pessoa tem uma sensibilidade a mais na região da cabeça, é inevitável que ela vá sentir alguma coisa assim. E tem um tempo que dura mais ou menos as tranças? Tem. Tem um mesmo. tempo, na verdade tem um tempo de permanência que eu costumo falar. Eu não falo duração porque as tranças, elas requerem cuidados. E se a pessoa não seguir esses cuidados, a trança não vai durar. E aí a trancista, ela não tem essa obrigação de garantir aquela duração se a pessoa não seguir os cuidados corretos. Então, Igual manicure. Exatamente. Então tem um tempo de permanência, que é, você pode ficar com as suas tranças no máximo de 2 a 3 meses. No máximo, não pode passar disso. Porque se passar disso, aí já não é saudável pro seu cabelo estar com aquelas tranças. Você precisa tirar, você precisa hidratar o cabelo, você precisa lá fazer um cuidado mesmo com o cabelo solto para depois fazer as tranças de novo. E aí ele vai crescendo também, né? E aí precisa reforçar a raiz. E aí ele vai crescendo e vai soltando, vai ficando mais... Vai. É que a cena raiz já vai fica mais crescendo. frouxa, né? Isso. Entendi. Você falou que tá criando-se, né, um movimento de mais divulgação, né, em relação às trans, principalmente na parte dos artistas e aí mais homens e tudo mais. E em falar nisso, você tem alguma história desse ramo aí dos famosos? Eu morro de vontade. Eu acho que eu vou zerar, assim, a minha profissão quando eu fizer trança, sei lá, no Mano Brown. Eu acho que ele é a minha meta de alcançar. Trançar ele. Eu realmente acho que eu vou zerar. Tenho muita vontade, mas ano passado eu conheci a Nanda Brades. Ela é uma trancista de São Paulo. E é uma trancista super conhecida, eu era super fã dela e eu recebi um convite dela pra ir lá no salão. E aí eu conheci ela lá. E ela trança, ela já trançou o Mano Brown, ela trançou o Neymar, ela trança, eu não sei se eu vou falar correto, mas o Memphis, do Corinthians. Ela é a trancista oficial dele. Léo Santana, ela trança, assim, vários famosos. E aí eu conversando com ela, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero. Porque Mas você nunca trançou nenhum famoso? Não. Não, famoso não. Não? Ainda não, Você nunca foi na Globo? Eu fui. É verdade. Pode você ver. É que a gente fala, eu falo assim, você sabe que passou tão rápido. Vai fazer um ano que eu fui lá. Passou tão rápido que às vezes eu esqueço desse detalhe, que não é tão detalhe assim, né? Ufa! Achei que eu tinha stalkeado errado. Não. Eu recebi um convite para participar da estreia da novela. É um evento que eles fazem, né? Todo início de novela, eles organizam um evento para poder a imprensa ir conversar com os atores e tal. E aí, como a novela ia ser um pouco pautada nesse assunto, né? A protagonista era uma mulher negra que usa trança. E eles acharam legal colocar trancistas trabalhando ali no evento. Ali no meio do evento, uns convidados que chegavam, podia sentar e a gente trançar ao vivo ali. Então, eu recebi esse convite. Foram 3 trancistas e uma delas foi eu. Que aí a pessoa que estava organizando conheceu o meu trabalho através de um vídeo que viralizou meu. Não sei se chegou a ver esse vídeo do Busta Rhymes, que é o speed flow dele, eu trançando. E aí, através desse vídeo, o Rui, ele me conheceu e ele fez esse convite.
Aí eu fui lá. E aí o evento aconteceu no Museu de Artes do Rio. Era um evento fechado, só com os atores da novela, os convidados, né? E aí eu consegui, eu trancei, aí realmente. Eu consegui fazer um penteado. Tem a Aline, na época, a Aline, ela fez o BBB 25. Ela tava com as tranças, aí eu consegui fazer um penteado nas tranças dela. Nossa, tinha bastante gente lá, tinha bastante gente. Aí sim, eu consegui ter esse contato com ele, sim, verdade, esqueci desse detalhe. Bom, gente, colocar aí pra vocês aí, ó, vou pedir pro Dogão depois colocar só o Instagram da Vanessa aqui embaixo, pra vocês poderem ver o trabalho dela. Só fizemos uma pausa aqui pra trocar a bateria aqui, vocês viram que apareceu um outro pão de queijo aqui, né? A Vanessa não quis e eu não vou desperdiçar um pão de queijo, é muito bom. E, igual eu falei pra vocês, no Instagram dela, pra vocês entrarem e ver um vídeo. Na hora que eu vi, eu falei, é fake, é IA. Ela trança muito rápido, é muito rápido. Vocês não têm noção. E aí, foi um desses vídeos seu que acabou viralizando, né? Isso. Pela velocidade que você trança. E você falando que de 3 horas você trança em 1 hora, de 6 em 2, pela velocidade lá que você faz, deu pra entender muito bem. Na hora que você tava falando, falei, eu lembrei do vídeo, falei, realmente é bem rápido mesmo. E foi um evento só de uma noite, esse da Globo. O da Globo foi. Aí ia ser essa festa de inauguração, de estreia. E aí aconteceu, colocar das 4 às 10 da noite. Então foi um período ali do dia. Mas foi muito legal participar, porque eu acho que foi a experiência mais insana que eu tive, porque em um momento a gente tá ali assistindo, por exemplo, um dos atores dessa novela é o Tony Ramos, então assim, eu já assisti várias novelas e filmes dele, e aí do nada eu estou no evento com o Tony Ramos do meu lado, e assim, como é um evento fechado mesmo, só dos atores convidados, então você está no mesmo ambiente com a pessoa, de fato, não dividem, assim, profissionais com os convidados. A gente estava ali também, que a gente era convidado de alguma forma. Eu estava a trabalho, né? Eu fui contratada mesmo para trabalhar ali. Mas era diferente, né? Porém, exatamente. Você estava ali contratada, mas para ter um convívio com eles. Exatamente. Né? Então ele estava ali do meu lado. A Camila Pitanga, tipo, muito perto. Eu consegui conversar com a Clara Monet, que ela foi a protagonista da novela, é a novela Dona de Mim, da Globo. Acho que acabou, não sei se está passando ainda. E aí a Clara Monet chegou para conversar com a gente, então foi muito legal. Eu tive contato assim muito próximo com artistas, com atores que eu via na televisão, e eu fiquei assim, meu Deus, eu estou aqui com eles, respirando o mesmo ar. Foi muito fera, foi muito legal. Né? Eu já tive algumas experiências também de gravar com alguns artistas, e é legal, né, essa sensação de quando você vê uma pessoa. Eu não tenho ídolos, né? Não idolatro nenhum deles assim, mas tem alguns que você fala assim, nossa, queria conhecer, né, pelo menos para ter o contato. E aí quando você tem esse contato, aí você fala, primeiro que o teu castelo desaba, né, aquilo que você constrói tudo. Você vê que é uma pessoa igual a gente. Exato. Mas ao mesmo tempo você fala assim, nossa, que acessível, né? E que legal que o meu trabalho me proporcionou isso. Exatamente. E aí você acaba criando até mais gosto pelo trabalho, né? Exatamente. Pelo que você faz. E do teu trabalho, você acabou sendo convidada para mais coisas, tipo, interessantes, especiais, assim, que você carrega na vida? Sim, fui. Eu fui convidada para participar da Expo Favela em Belo Horizonte, e lá eu fui premiada com um troféu, que chama Troféu Transista Referência, que é um troféu que eles premiam ali todo ano na Expo Favela, várias transistas de Minas Gerais, que estão fazendo um movimento legal, estão criando esse reconhecimento, estão impulsionando a nossa área, né, no mercado de trabalho. E aí eu recebi essa premiação, e junto com ela, a gente participou também, todas as transistas que estavam recebendo esse prêmio, participou de uma batalha de trança. E foi bem legal tem até um vídeo também no meu Instagram, quem entrar lá vai ver, que a gente fez vários penteados, assim, eu fiz uma árvore. Nessa batalha de trança você tem que atrapalhar a outra? Não. Tá aqui trançando e dá um tapa na mão da outra aqui. Não, na verdade era uma batalha assim, cada uma tinha que fazer um penteado artístico,
de trança, totalmente de trança, assim. Então foram feitos, assim, coisas insanas. Teve uma trancista lá que fez uma favela de tranças na cabeça da modelo. Ficou muito legal. Eu fiz uma árvore, então eu fiz a minha fez uma árvore. Literalmente, assim, eu consegui colocar a árvore em cima, então era muito grande e eu consegui prender no cabelo da pessoa e era toda de trança. O tronco da árvore tinha um passarinho, o passarinho era de trança, o ninho do passarinho era com trança, tinha um balanço que eu fiz na árvore e era de trança. A bonequinha que estava sentada no balanço estava vestida com vestidinho de trança, o cabelo de trança. Aí, Dogão, achou a solução, cara. Achou a solução. Ela faz árvore, mano. Faz passarinho no balanço. Lógico que ela consegue te devolver um pouquinho de cabelo. Certamente. Até esse vídeo eu vou mandar essa referência tua aí, cara, pra um amigo meu. Ontem foi aniversário dele. Até postei uma foto dele antiga de quando ele tinha cabelo. Aí esses tempos atrás ele fez implante capilar e tal. E aí eu fico pegando o pé dele, né? Questão de solução pro cabelo dele e tal. Aí, solução pra tudo. Foi muito legal. Nossa, fez uma árvore, um balanço. Assim, esse vídeo, ele viralizou também. Eu não sei agora quanto que tá, mas eu acho que tá com mais de 2 milhões de visualizações esse vídeo. No Instagram? No Instagram. Ele viralizou bastante na época. E através desse vídeo, eu fiz uma entrevista com a revista Globo, naquele quadro Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Uhum. Eu tenho uma reportagem lá. Eles também tiveram acesso com esse vídeo, aí vieram, e aí eu dei uma entrevista, aí tem a matéria na revista. Recebi também uma homenagem em novembro na Câmara Municipal de Belo Horizonte, também ao Dia do Transista. Eu recebi esse convite para estar indo lá e ser uma das homenageadas nessa sessão solene ao Dia do Transista, e foi muito legal. Foi uma experiência também que eu nunca tive, de estar ali em uma Câmara Municipal, e é tudo muito formal, né? Então foi muito legal. Eu tive um tempinho ali para falar. Recebi o meu certificado, né? A minha menção solene foi através do vereador. E assim, eu considero também um marco bem legal na minha trajetória, que é ter tido esse contato com a Nanda. Hoje a gente é amigas, né? E a Nanda, ela me ensinou muita coisa, a gente tem esse contato e eu aprendo muito com ela. Então eu ter ido lá, conhecido ela, ter tido esse contato com uma transista que elevou o nível da nossa profissão em um patamar onde ela consegue valorizar, fazendo o cabelo de artistas conhecidos mundialmente. Para mim, só de ter essa honra de estar ali com ela, de trabalhar com ela, para mim foi muito legal também, foi incrível. E é isso, algumas reportagens que eu tive também o privilégio de fazer, menções em páginas gigantescas que eu seguia, e aí depois desse vídeo eu fiz outros vídeos, tem um também do Speed Flow do Eminem que eu fiz. Eu vi esse também. Aí ele viralizou também, e aí foram mencionados em várias páginas que eu nunca imaginei que eu poderia estar ali meu nome. E tipo, disso daí você acabou sendo convidada para ser membro ou fazer parte da Hello Hair Brasil? Você virou então referência em BH. Isso, esses 2 eventos aconteceram em BH, então acabou que, e como eu sou mineira, né, então acabou que eles quiseram muito como fazer esse convite mesmo, né, pra poder participar. E eu tive esse reconhecimento na minha página, e acabou que a minha página cresceu bastante, né. Então, esse convite da Hello Hair de ser embaixadora veio muito disso, desse reconhecimento e poder trazer e levar a marca para esses lugares, né, onde meu nome está sendo mencionado, onde a minha página está conseguindo ser alcançada. E aí eu recebi esse convite também faz uns meses aí que eu sou embaixadora da marca. E como é que é essa sensação de ser embaixadora? E, bom, a gente ainda não é embaixador de nada, né, Dona? Ainda não. Vamos ver aí, quem sabe a gente é convidado para ser embaixador de alguma coisa. Com certeza. Também nem sei o que seria, né? O que seria, né? O papo nome de embaixador do quê? Só se for de história, cultura, é o que a gente traz do pessoal aqui, né? Pensar nisso. Mas como é ser embaixador? Olha, é uma experiência nova, tá sendo uma experiência nova, mas é legal, eu gosto. Eu me descobri muito nesse mundo da internet, de social, de influência. Eu nunca tive vontade de ser influenciadora digital ou ter alguma
essa vida ativa, exposta de uma maneira que acaba que tem que ter, né? Mas eu gostei, eu me encontrei. Eu acho que nesse mundo de divulgação, de marketing, eu gosto bastante. Eu que crio meus conteúdos, eu crio vários vídeos. E aí eu acho que a marca viu esse potencial em mim e acabou me convidando. Então eu gosto bastante de levar, de fazer os conteúdos para a marca, de poder estar ali na página. E agora a gente está participando de uns desafios que a marca está fazendo para as embaixadoras. Então está sendo bem legal essa experiência. Eu gosto bastante. Espero ter mais convites de outras marcas também para ser embaixadora. Legal, bacana. E na tua visão, as tranças, qual é o símbolo que ela representa, né, na questão da cultura e no espaço aqui no Brasil? Olha, é igual eu falei, para mim, as tranças, elas carregam uma prática ancestral, eu acho que é uma das práticas mais ancestral que tem. É claro que a gente hoje, por exemplo, tem as religiões de matriz africana, que aqui no Brasil hoje é muito forte, capoeira, e as tranças entram também, como essa, que causa esse impacto sociocultural também. Porque para além da técnica, igual hoje a gente é uma profissão, a gente está sendo oficializadas, né, como uma profissão. Só que eu acho que para além dessa técnica, a gente tem a história da trança. E a história da trança é muito bonita. E é por isso que eu amo muito trabalhar com isso. Eu falo que a gente que é transista, a gente somos guardiãs dessa herança cultural e ancestral. Porque de fato é uma herança. Então as tranças, elas teve início ali na África, né, em vários povos africanos, e eles faziam tranças para comunicar algo. Então era uma linguagem não verbal ali. Então às vezes você tinha povos que usavam aquela trança e só de você olhar, você sabia a idade daquela pessoa, você sabia se aquela pessoa era casada ou não, você sabia o status econômico daquela pessoa, que povo aquela pessoa pertencia. Então dava para você saber várias coisas através daquilo. Então eu acho isso muito rico. E eu acho isso de uma riqueza e uma esperteza do nosso povo tão grande, poder se comunicar através do cabelo, fazer disso uma forma de... Seria uma comunicação entre tribos, assim. Isso, exatamente. Eu acho muito legal isso. É como a tatuagem, a história da tatuagem. Isso. O tribal, eu tenho um tribal aqui, justamente o próprio nome diz, ele é tribal, é uma comunicação de tribos. Então tinha tribos dos Maores, a tribos que tinham um tribal mais carregado, tipo igual tatuagem cheia. Sim. Então seria dessa forma, uma comunicação. Exatamente, é muito legal isso, porque hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, a gente tenta se comunicar de formas que a gente não precisa falar, né? E o nosso cabelo faz parte disso, principalmente a gente pode colocar as mulheres, de uma forma ou outra. Quando a gente coloca uma trança, a gente tá ali mostrando o nosso pertencimento naquela comunidade. Quando, por exemplo, raspo o cabelo, eu quero mostrar esse empoderamento, que eu dito o que eu quero ser. Não é porque eu tenho um cabelo ou não que eu deixo de ser mais feminina ou menos feminina que isso. Então eu acho que, por exemplo, o black, né, hoje, o nosso cabelo mesmo, quando eu encontro uma mulher com cabelo afro, com o cabelo dela, eu acho aquilo lindo. Então é uma forma de se comunicar, e as tranças também são. Então eu gosto muito dessa parte da história das tranças, porque eu acho que ela carrega um significado que a gente precisa reforçar cada vez mais. A gente não pode deixar a história das tranças morrerem, mesmo que a gente está alcançando lugares e está ganhando uma fama, está sendo bem usado, com uma forma na moda mesmo. Só que é sempre muito importante a gente trazer a história e saber a importância e o respeito que aquela história carrega ali. Trazer junto, né? Caminhar junto. Esse movimento até que você falou do Black Power, né? Ele também é recente, né? Eu lembro que, vamos pôr aí, 15 anos atrás, né? Acho que uns 15 anos atrás você não via gente na rua com Black Power. Vou me arriscar a dizer aí, uns 15 mesmo. Porque eu lembro que há uns 15 anos atrás eu conheci uma menina, eu trabalhava numa produtora, e daí a gente tinha que fazer uma produção de um comercial, e a gente precisava de uma negra que tivesse o cabelo mais armado, e tava difícil de achar. A agência de modelo aqui em Poços mesmo, da região, só tinha em São Paulo, e aqui na região não tinha. As mulheres alisavam demais o cabelo.
E daí a gente tava achando, e aí eu lembro que tava passando aqui na rua São Paulo, junto com esse meu colega da produtora, e aí eu olhei assim pra dentro de um hotel, e o engraçado é que tem um hotel aqui na rua São Paulo que é um hotel nas costas do outro. E entre os dois hotéis, do corredor dos dois hotéis, tem uma fresta que não sei como é que existe aquilo. Mas a menina tava sentada entre a fresta das duas paredes. Lá no fundinho, sentada, almoçando. Ela tinha um cabelo mais armado. Ela chama Wani. Vou até expor ela aqui um pouquinho. E daí eu passei e olhei assim, e ela tinha um cabelo um pouco mais armado, só que não muito, mais baixinho. E aí eu olhei e falei assim, vem aqui. Falei, o Galvão, vem aqui. Tá vendo a menina lá, não sei o que? O que você acha? E ela almoçando. Ela trabalhava no hotel. Aí ele falou, se tem coragem de ir lá falar com ela? Eu falei, não, vou lá, né? Esperamos um pouquinho e ela, na hora que ela deu uma pausa ali no almoço aí, eu entrei no hotel lá e chamei ela. E ela tinha um cabelo bonito. Só que ela tinha vergonha, ela era mó tímida. E olha que engraçado, ela gostava dessa área de atriz e tudo mais, né, de teatro, mas nunca tinha vivenciado. Ela gostava de assistir tudo. Aí eu convidei ela, falei, olha, você não quer? Ela, não sei, eu não sei. Eu falei, vamos lá fazer um teste. Aí ela foi na produtora, depois a gente marcou, ela fez um teste, a gente instruiu ela, faz assim, sabe? Ela acabou tomando gosto, mandou bem. Depois dali a gente fez vários comerciais com ela. Ai, que legal. E aí a gente falava, olha, teu cabelo é muito bonito, mantém, deixa crescer mesmo e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que foi muito difícil de achar e achamos ela. Depois disso ela entrou no teatro, aí despertou mesmo, aí ela foi pro teatro, não sei o quê. Aí depois ela foi para São Paulo, participou de teatro em São Paulo. Hoje ela trabalha numa agência. Agora eu não lembro se é na parte musical, sei que tem alguma coisa envolvido com cultura. E ela ainda mantém o cabelo dela afro e grande, Black Power mesmo. E a gente sempre falava, pô, não tem isso. E aí depois foi passando o tempo, eu fui vendo gente deixando o cabelo crescer e adotando mesmo. Até tem uma amiga minha que é de Varginha, ela fez essa transição. Ela realmente foi de aceitação. Ela mesma contou e relatou o processo de aceitação, de autoaceitação, de que ela alisava o cabelo direto e ela não aceitava o cabelo dela ser enrolado. E aí a transição para ela foi difícil. Naquele momento que o cabelo tá crescendo, ele arma e não tem um formato. E as pontas estão ralas, tá alisada, é muito difícil. Exatamente, aí ela não tem um formato definido, né? E aí... E não só ela, também vi depois várias pessoas fazendo esse momento de transição capilar. Aqui em Poços, eu lembro que tinha uma menina que também fez esse processo de transição que foi bem marcante, agora não estou lembrando o nome dela. Então, igual você está falando, as tranças vêm crescendo e o Black Power também veio crescendo, né? Você acha que essa aceitação parte muito de um auto-preconceito ou uma falta da pessoa mesmo se aceitar como ela é? Vou te perguntar isso porque uma vez a gente tinha aqui em Poços o baile Pérola Negra. Eu já ouvi falar muito, meus clientes falam muito. Você não foi? Nunca, não. O Pérola Negra aqui era um baile, assim, eu achava fenomenal, fantástico. Porém, eu nunca consegui ir. Eu me considerei assim, que na ocasião ali, pra mim foi meio que um preconceito comigo, o que aconteceu. Mas eu sempre tive amigos negros, tem um grupo pessoal daqui de Poços que toca pagode, né, tudo mais. O Ramon, o Roger e tal, que a gente brinca que é a família do pagode, a família do samba, né? E eu andava muito com eles, o Andrei, o Andinho, e aí tinha o baile Pérola Negra, então ia muitos negros. Até um amigo meu de infância, de lá da rua, que eu sou da Zona Sul, o Rivaldo, ele ganhou uma vez o Pérola Negra, como um negro bonito e tal. E o Rivaldo parecia acho que era o Bochecha, do Claudinho Bochecha. O cara era boa pinta mesmo. Uhum. E aí ele ganhou, e aí eu falei, pô, velho, queria ir, né, no Pérola Negra. E aí eu fui com esses meus amigos. Então, da rodinha de amigos, eu era o único branco da rodinha de amigos. E eles são muito fera, muito gente boa. E aí a gente foi, que era no Palace. Só que quando eu cheguei no Palace, a gente estava entrando para ir comprar bilheteria, saiu uma pessoa de lá de dentro, um negão fortão, descendo a escada,
meio cambaleando, esbarrou em mim. E a gente tava entrando, eu tava com ele, esbarrou em mim assim, opa, desculpa e tal. Aí ele pegou e começou a bater boca comigo. E ali eu fiquei meio acuado, porque eu olhei assim a minha volta, eu realmente era o único ali no Palace. Porque a noite não era minha, eu não tinha um lugar de... E aí eu tava com os meus amigos, aí o cara queria arrumar confusão, eu não, desculpa, tal, não sei o que. Ele, não, presta atenção, não sei o que. Ele, o que você tá fazendo aqui e tal? E eu não sabia o que responder, eu tinha uns 17 anos, 18. Enfim, aí meus amigos falaram, fica aqui com a gente, não sai de perto não. Eles me deram ainda bronca, fica aqui junto. Falei, tá bom, desculpa. Aí na hora de entrar, aí eu me toquei, aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu acho que eu não vou entrar. E eu queria muito ter ido participar e tal, e ver. E acabei não entrando. Aí eles acabaram entendendo e tal, falaram, não, tá bom, então não vamos dar a próxima vez. E aí eu não fui. Mas eu achava um baile fantástico, fenomenal, que não tem mais, não existe mais. E aí nesse dia, esse meu amigo, o André, eu não esqueço, ele virou pra mim e falou assim, Guilherme, não se preocupa, não fica abalado com isso, cara. Aí ele virou assim, muitos dos meus amigos que são negros, às vezes o preconceito é do próprio negro com ele mesmo, que ele não se aceita, e daí ele transfere. E aí ele quer atacar qualquer um que é diferente dele, porque ele mesmo não se aceita. Eu falei, como que você pode falar isso? Você é negro, cara, e você tá falando isso? Você falou assim, eu falo porque eu tenho direito de fala, eu tenho espaço de fala, e eu convivo nesse meio, e eu me aceito, cara, eu me acho negro bonito, não sei o que e tal, mas tem muitos amigos meus que não se aceitam. Então, isso que aconteceu com você hoje, certamente é um negro que não se aceita, e daí ele vê o primeiro branco que você não tá fazendo nada, você só tava entrando junto com a gente, e aí o cara te atacou. Aí aquilo, nossa, ficou na minha cabeça, olha só pra você ver, tinha 18 anos, hoje eu tô com 36, e isso me marcou, e isso sempre ficou na minha cabeça. E aí que eu te pergunto, você acha que essa questão hoje em dia que vem aumentando esse movimento, é porque se tem um movimento de aceitação, da pessoa se aceitar mais como ela é? Ah, com certeza. A gente, né, as pessoas negras, assim, a gente escutou muita coisa antes. E era um momento, a gente escutou em momentos em que a gente estava se formando. A gente estava formando a nossa consciência racial, nossa consciência na sociedade. E aí quando você é criança e você passa a escutar que seu cabelo é feio, que o seu cabelo é duro, que o seu cabelo é um cabelo difícil de cuidar, e aí você tem, por exemplo, ali a sua mãe, ela fala, é muito difícil, eu vou ter que alisar. E aí, desde criança, você passa por alisamento, por química, sendo que você é apenas uma criança. Aquele produto, ele é muito agressivo para você. E eu lembro de... A moda criou muito isso, Exatamente, né? Foi ditado que o que era bonito era o cabelo liso. Então, acabou que a gente se convenceu do que o que a gente tinha natural não é bonito, não é aceitável. E não só se convenceu, como quando a gente tentava usar, a gente era massacrado. Então, eu lembro, assim, na escola mesmo, eu escutei várias coisas sobre o meu cabelo. E aí, como eu tenho contato com muitas pessoas negras, todo mundo foi assim. Eu li um livro recentemente da Viola Davis, Em Busca de Mim, e a bibliografia dela, né? E aí nesse livro ela fala muito sobre as experiências que ela teve quando ela era criança também. E ela fala que para ela já recebeu preconceitos, xingamentos de meninos negros na escola dela, mas era muito nesse lugar de que quando você você sofre muito, você é muito agredido e você tem a oportunidade de estar perto dos agressores, você vai fazer para ser uma tentativa de se esconder ali, para eles não perceberem você. E é de fato isso, às vezes a gente acaba sofrendo da própria pessoa que é igual, mas é uma tentativa da pessoa também não sofrer aquilo, tentar passar despercebido. Então, hoje eu tendo contato com várias pessoas no meu trabalho, negras, que passaram pela mesma coisa, eu vejo que está acontecendo uma reafirmação da nossa identidade e das nossas características. E agora a gente está se vendo como belo, a gente está conseguindo ver que o nosso cabelo é bonito, as tranças são muito bonitas, e a gente está fazendo essa reafirmação, essa afirmação, e a gente está batendo o pé de que é bonito, porque
em 2000, eu acho que a gente pode colocar 2015 para frente, houve essa transformação na indústria eu falo da beleza, na indústria de produtos, cosméticos, de que ou vocês fazem produtos e fazem coisas para ajudar, para que impulsione o nosso padrão o nosso cabelo natural, o cuidado com o nosso cabelo, os produtos para fazer tranças, ou a gente não vai consumir de vocês. E a gente é um público muito grande. No Brasil, né, a população negra é muito grande. Muito grande. Então, assim, tentaram fazer com que a gente se silenciasse pra gente consumir o que eles davam ali, que era alisamento, química, chapinha. Só que aí, o que a gente fez? Não. A gente precisa resistir, persistir e fazer com que eles mudem, que eles consigam trazer esses produtos para as nossas casas, para o nosso consumo, que é o que está acontecendo agora. Então, talvez antes a gente alisava, a nossa mãe achava que era mais fácil, porque era só aquilo que tinha. Eu lembro que a minha mãe tinha pente quente, que chama. Sim, que e aquilo doía bastante. Doía muito. Eu já cheguei no hospital, já cheguei a ficar internado por causa daquilo, porque aí a minha cabeça acabou que, eu não sei o que aconteceu direito, mas inchou muito, tinha muito pulso na minha cabeça. E aí eu tive que ficar internada, fiz raio-x, mas por causa do pente quente. Então é agressivo, era muito agressivo mesmo. E aí hoje você tem a oportunidade de cultivar o seu cabelo natural, aí você quer passar por uma transição, e é igual você falou, o processo de transição é muito ruim mesmo, né? Às vezes não chega, a pessoa não quer cortar para deixar curtinho, mas também ela deixa daquele jeito, aí fica com as pontinhas lisas, a raiz tá armada, então fica muito difícil. E aí a pessoa vai lá e faz uma trança. Então hoje eu tenho muitas clientes que estão em processo de transição capilar e usam trança, porque aí enquanto o cabelo tá lá crescendo, tá guardadinho nas tranças, e aí quando chega num comprimento que a pessoa já acha legal, ela corta, então ela faz a retiragem da química ali no cabelo. Então hoje tem coisas que ajudam, que facilitam o nosso cuidado, e é por isso que a gente vê mais. Então hoje a gente vê mais pessoas com cabelo crespo, com black, com trança, porque a gente fez essa busca, a gente fez essa luta mesmo, né, de persistência, de que a gente precisa disso, e a gente é um povo que consome, e como consumidores a gente quer produtos que possam entregar essa qualidade também, para que o nosso cabelo tenha um cuidado, né, que antes não tinha. Sim, eu vou fazer uma confissão aqui, igual você falou que hoje em dia tem produtos, né, eu acho que uma das empresas que veio marcando, eu acho que hoje em dia acho que nacionalmente, acredito eu, muito conhecida, é a Sala Online, que entrou na área de produto exclusivo para negros, né? Mas começou ali fez muito sucesso com alisamento. Eu, por muito tempo, usei o produto da Sala Online fazendo alisamento. Como eu te falei, meu cabelo é enrolado, então por muito tempo alisei o meu cabelo. Então, os amigos meus que usavam Tastefu para alisar. E eles não gostavam, né? Porque o Tastefu tinha um cheiro muito forte. E aí eu usei um bom tempo o produto da Sala Online. Até tem uma amiga minha, a Juliana, que é daqui de Poços, hoje em dia mora em São Paulo, e ela também foi patrocinada, não sei se ainda pelos produtos da Sala Online, e ela fez essa transição também. Eu lembrei dela, ela sempre usou cabelo liso, e ela tem um cabelo muito enrolado. Hoje em dia ela tem um cabelo enrolado, armado e tudo mais, e ela fez essa transição. E aí depois começou a usar os produtos da Sala Online. Então acho que a empresa também começou a olhar para esse lado e começou a criar, igual você falou, produtos, né, para quem tem um cabelo crespo, né, e ajudando esse movimento, ajudando a dar essa força, né, realmente. Eu, particularmente, agora falando assim de gosto, eu tenho uma queda por morenas e negras, assim, que eu acho muito bonita, a cor da pele e tudo mais. E eu lembro que eu tinha amigas na escola que eu falava, nossa, você é muito bonita, a cor da tua pele é muito bonita. E elas se sentiam agredidas. Tinha umas que às vezes se sentiam meio ofendidas. Porque eu falava, por que você não deixa teu cabelo natural? Por que você alisa? Eu namorei uma menina uma vez, ela era negra, e ela alisava o cabelo todos os dias. Eu sei fazer chapinha hoje de tanto chapinha que eu fazia nela. Entendeu? Foi uma das minhas primeiras namoradas. E eu achava o cabelo dela bonito. Falava, não, deixa normal, deixa natural. Ela não, de jeito nenhum. Alisava e amarrava. Alisava e amarrava.
Então ela não gostava do cabelo dela. E eu sempre achava bonito. Mas eu via que mesmo eu falando todos os dias, ela mesmo não tinha essa aceitação. É que é uma construção muito longa na vida da pessoa dela não se aceitar. E aí, se a gente for parar pra pensar, é um curto período que a pessoa tem ali de consciência racial, né? Porque a gente tem pessoas. Hoje eu atendo clientes, às vezes tem lá, sei lá, 40, 50 anos, que ainda não passou por um processo de se conhecer, de ter consciência racial ainda. E pra gente hoje olhar e falar, realmente é muito bonito, dane-se o que falaram da gente. Não é assim, né? Precisa ter um autoconhecimento, né? Porque é um processo muito complicado. E às vezes a pessoa vai morrer e não vai passar por esse processo. Hoje, por exemplo, eu faço terapia, né? E a minha psicóloga é uma psicóloga negra e é afrocentrada. Então ela trabalha com essa questão afrocentrada. Então hoje eu tenho um conhecimento, eu sei que o que eu escutei quando eu era criança, adolescente, me traumatiza e me causa alguns tipos de comportamentos e gatilhos até hoje. E eu tô nesse processo. E eu sei que não vai ser de um dia para o outro, que do nada eu vou melhorar e vou ver que realmente meu cabelo é bonito, eu vou chegar num lugar já empoderado e tal. É um processo difícil. E às vezes essas pessoas, por exemplo, que você teve contato, ainda não tiveram essa oportunidade de passar por um processo de cura. E muitas das vezes não vai ter a oportunidade, infelizmente. Mas eu acho que ter esse olhar de que essa pessoa está falando isso, mas por trás dessa fala dela, de achar que você está sendo agressivo, falando da cor da pele, ou falando que, não, mas eu prefiro mesmo alisar, por trás disso muitas coisas que a gente passou, que a gente escutou. Muitas pessoas rindo, muitas pessoas nos insultando, falando que é feio. São vários filmes e novelas que a gente viu protagonistas brancos com cabelo liso, que a gente viu revistas de mulheres que eram ali ditas como rainhas maravilhosas e nenhuma era igual a gente. Então não tem como de um dia para o outro a gente acordar e ver essa beleza. Então é um processo, é difícil. Um processo, né? Gente, vou deixar aqui para vocês um card aqui em cima para vocês verem um dos vídeos que a gente gravou aí com a Mara, do livro dela, né, A Árvore da Felicidade, que a gente tratou aí de várias forças, né? Existem 12 forças no livro dela, então aí convido vocês a assistirem desde a primeira. Então vou deixar aqui o primeiro card, da primeira conversa com ela, que vocês assistirem essa sequência. É bem interessante. O livro é muito bom. Ele é um livrinho pequeno, fininho, um livrinho de bolso e de fácil leitura. Eu li em meia hora, rapidinho mesmo, mas te coloca para pensar muito profundo. É um livro muito bom, muito legal. Então convido vocês aí a assistirem essa série de conversas aí com a Mara sobre as 12 forças da Árvore da Felicidade. Porque quanto mais conhecimento, autoconhecimento a gente tiver, né, a gente consegue passar por essas, assim, ressignificar, né, essas dores que a gente teve, né, da infância, na nossa trajetória aí. E é legal, né, você falar isso, e você falou aí da tua psicóloga, que ela é afrocentrada. E a gente vê, né, que hoje em dia vem aumentando o movimento nesse sentido. Mas antes a gente só tinha ali 2 pontos. Eu posso estar falando aqui besteira, mas 2 pontos só que era de foco total nos negros. Carnaval e o Dia da Consciência Negra. É verdade. O restante do ano, assim, fora isso, Carnaval você tinha Globeleza, que era onde ela tinha o destaque. É onde, digamos assim, você colocava ali um negro como destaque. E aí depois tivemos aí o Obama como um negro na presidência dos Estados Unidos. E uma coisa que eu não sabia, mas no Brasil, ainda na época da escravidão, a gente teve um presidente negro. Não sabia. A gente teve um presidente negro. Eu não vou me recordar aqui a data correta, mas foi 1800 e alguma coisa, 1830 e alguma coisa, se eu não me engano. Porque eu gosto muito de história, e aí eu vi um advogado falando da história e falando que, na verdade, esse negro ele foi presidente, né, do Brasil, porque ele, na verdade, era vice-presidente. E aí o presidente que era na época do Brasil, se eu não me engano, ele morreu. Numa próxima conversa eu vou trazer a história fiel para vocês. E daí ele se tornou presidente.
E ainda assim, e ainda na época da escravatura. Então, assim, tivemos um presidente negro no Brasil, mas depois disso, até hoje, a gente não teve. Temos aí deputados, né? Temos aí deputados aí, que tá lá no meio, né? No meio político, e eu acompanho o Zacarias, tal, que é um dos que eu acho que tem uma fala ali bem legal. Mas, olha só pra você ver, culturalmente a gente é um país que não teve aí por anos, né? Décadas. Sendo que a maior população é de negros. Muito negros. Preocupante, né? Não é? É assim, é uma coisa para se pensar realmente, que a gente fica falando de... Eu, né, não vivo isso diariamente, essa parte do preconceito. Então, eu sou alienado, né, em relação a isso. Um período que eu trabalhei na produtora, eu tinha um assistente que era o Guizão, ele negro, e a gente conversava bastante sobre isso, sobre a questão do preconceito. E ele me falava o dia dele, as dores dele, os gatilhos que dava, brinca, né? Falava, vamos correr de noite? Ele, nem a pau. Você tá ficando louco, Gui? Correr de noite, né? Não posso. E brincava. Falei, para com isso, mano. Você tá sendo vitimista. Ele falou, não, é sério. Então eu nunca tinha olhado para essa parte. Aí eu comecei a ter mais noção disso, mas a gente precisa realmente conversar mais sobre isso. Né? Falar mais sobre isso. E, Vanessa, existe alguma transição pessoal? Você falou bastante de transição dos seus clientes. Mas teve alguma transição sua, né? Uma transição pessoal que o seu trabalho te trouxe através do seu trabalho? Teve, muitos. E aí eu quero falar também sobre como as transistas, né, em sua maioria, estão ganhando muita voz, muito espaço, e o nosso trabalho, ele está nos proporcionando muitas coisas que talvez se a gente não ingressasse nesse mercado, a gente não teria. Então, assim, eu sou muito nova, né, tenho 25 anos, e eu sou a primeira de muitas coisas na minha família. Então, assim, eu com 18 anos eu tirei minha carteira de motorista, então eu tenho carteira A, B, tenho moto, carro, tenho meu espaço, meu estúdio, consigo hoje viajar, se eu quero viajar para tal lugar, eu consigo, e tudo isso através do meu trabalho. E ainda eu quero me elevar e chegar a outros níveis maiores, ainda não cheguei aonde eu quero, né? Tenho muita sede mesmo da prosperidade, é uma coisa que eu busco bastante. Então, tudo isso é através das tranças. E isso é tão forte, é tão potente, porque a gente estava falando sobre as tranças serem uma herança cultural. E aí a gente está falando aqui também sobre o racismo, sobre toda a estrutura que fizeram racial. E você ter hoje mulheres e homens pretos trabalhando com trança, que é algo ancestral, e podendo alcançar níveis sociais, econômicos, que eles talvez não teriam em outras áreas, isso é de uma riqueza e de um olhar mesmo de admiração que a gente está tendo. Para quem não conhece, né, o trabalho dos trancistas, depois dá um Google. Hoje a gente tem trancistas que têm redes de salão, a gente tem trancistas que têm espaços que hoje estão gerindo aí um espaço estão trabalhando várias trancistas no mesmo lugar, estão realmente prosperando na área, né, nesse mercado de trabalho. Isso é muito legal, porque é tudo através de uma prática ali ancestral. Então, o meu trabalho me proporciona muitas coisas, muitas realizações pessoais. Eu tenho certeza que vai ter muito mais, mas o que eu tenho hoje já é muito comparado às pessoas que vieram antes de mim. E eu nem preciso ser muito assim distante. As minhas irmãs, ao meu pai, à minha mãe. Então, hoje eu tenho coisas, eu pude ser primeira de muitas coisas, e eu quero realmente poder, eu acho que eu rompi um ciclo de prosperidade, de bens mesmo, e querer passar isso para as gerações que estão vindo. Que legal, bacana. E falando em gerações que estão vindo, qual conselho você daria para quem quer viver, né, ou vive de arte com autenticidade, assim como você vive com as trans?
conselho, eu acho que nunca perder a criatividade e nunca acreditar que já existe tudo. Não tem mais o que a gente inventar, não tem mais o que a gente criar. Que eu acho que hoje no mundo da internet, principalmente com esse negócio de IA, né, que hoje em dia tem muito, as pessoas estão esquecendo um pouco de pensar, parar para pensar e estão parando de, eu posso criar isso, e estão copiando muito. Então, uma vez eu escutei que no mundo das tranças, ele é um quadro em branco e só tem um pontinho preenchido. Então tem um quadro inteiro ainda para ser preenchido. E às vezes a gente se limita muito achando que aquela pessoa já está tão grande, né? Ela já tem a rede de salão dela, já tem isso, tem aquilo, não tem mais o que eu faça que vai ultrapassar aquilo. E tem sim, a gente só precisa usar a nossa criatividade, porque trançar também é uma arte. Então eu me considero uma artista. E eu acho que é isso, praticar a nossa criatividade como artista, parar para pensar o que a gente pode fazer de novo, o que a gente pode fazer para transformar mais a nossa área, nosso mercado. E não se acomodar e não achar que o que já existe basta e eu só tenho que replicar e copiar. Eu acho que é isso. Acho que é um ponto bem interessante. Legal, bacana. Bom, Vanessa, assim, nossa, adorei bastante a nossa conversa. Novamente queria te agradecer, né, pela você ter aceitado, né, o convite. Eu fiquei muito feliz mesmo com o que a gente conversou aqui, de conhecer um pouquinho mais da tua história. Acredito aí que quem ficou aí conosco aí até o final tenha gostado também. Eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram da conversa e tudo mais, que às vezes quer mandar um recadinho para ela ou quer marcar suas tranças aí, deixa aí nos comentários. E se você acha que esse conteúdo foi interessante e vai servir para alguém, eu peço que vocês compartilhem também, tá bom? Para esse conteúdo aí chegar aí o maior número de pessoas possível. Porque além de cultura, de arte, falando de preconceito e tudo mais, né? Eu acho que são assuntos que a gente tem que divulgar cada vez mais e conversar abertamente sobre isso, né? Tem que dar mais voz para todos esses temas. Então queria agradecer novamente a você, Vanessa, agradecer ao Dogão, a vocês que ficaram conosco até esse momento, dizer que vou te convidar para uma próxima, né? O desafio da trança lá, que eu tô aqui pensando, já sei um jeito de convencer o Jefinho para eu poder vir conversar. Ô, Jefinho, enquanto eu converso com você, tua esposa faz uma trança lá no meu cabelo e a gente vai conversando, porque você faz às vezes um trabalho junto com ele, né? Sim. E tal, então acho Verdade, que fazer um gancho aí com ele e juntar isso daí. Bom, gente, muito obrigado para vocês que ficaram conosco até esse momento. Queria agradecer aqui a Casa do Colono e falar para vocês compartilharem, comentarem e ajudarem a gente aí. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreva e até o próximo Papo Nômade.